Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o podcast Na Medida do Possível ou Quase. É um não manual sobre a vida saudável. Eu digo não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. O que você come que te deixa com mais ansiedade? Olha que pergunta que dá título ao episódio dessa semana, porque a gente sabe que a nossa relação com a comida faz muita diferença para a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Aliás, a gente já viu aqui em outros episódios do nosso podcast que não existe muita diferença entre saúde física e saúde mental. Na verdade, não existe nenhuma diferença. Existe nossa saúde, mas será que também existem alimentos e nutrientes que ajudam ou atrapalham essa nossa saúde mental global, essa saúde física, isso tudo que faz com que a gente seja o que a gente é? Quem responde essa pergunta e outras mais é o nutricionista Felipe França, conversando conosco direto da minha querida cidade de Belo Horizonte. Bem-vindo, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Fernando, muito obrigado. Ô, Felipe, é interessante a gente falar da relação de ansiedade com a comida, porque quando a gente fala de alimentação consciente, a gente fala muito no controle da ansiedade, até na diferenciação do que é fome, vontade de comer, mas essa é a primeira abordagem que a gente fala de coisas que a gente come de fato e que vão trazer essa ansiedade, né? Exatamente, Fernando, porque na verdade a gente tem que lembrar que por trás da ansiedade, né, nós temos vários neurotransmissores que vão fazer com que a gente aprenda melhor, concentre melhor, que tenha um estímulo de felicidade, que tenha acalma o relaxamento, tanto muscular quanto um relaxamento cerebral. E com isso a gente também tem que ver que a gente precisa de determinados nutrientes e hoje, com o mundo agitadíssimo, cada vez mais a gente vai para aqueles alimentos que são ultraprocessados ou mega processados. E fora isso, a gente que vive em grandes cidades, grandes centros urbanos, a gente tem ainda os poluentes, né, que a gente inala, que a gente absorve pela pele, e isso vai fazendo com que os nossos neurotransmissores, eles ou faltem ou eles fiquem mal formados. Assim como existe uma coleção de bons hábitos que vai promover a nossa saúde, promover o nosso bem-estar, né, de uma forma geral, existem também uma série, também uma coleção de maus hábitos que estão ali, né, encaixadinhos na nossa rotina que a gente nem percebe. A gente fez há algumas semanas um episódio muito bacana falando sobre o rótulo do refrigerante zero, né? Não tem caloria. Realmente ele não tem caloria nenhuma, mas ele tem um rótulo tão pesado que acaba ficando talvez até pior do que o refrigerante normal, né? Exatamente, Fernando. Agora, a gente pode fazer uma lista aí de alimentos que aumentam a nossa ansiedade? São eles ou são os componentes que estão neles? Como é que você enxerga isso, Felipe? Na verdade, são eles com os componentes dentro dele. Porque se a gente não tiver esse componente, a bioquímica funcional do nosso corpo não existe ela, né? De todos aí, a gente pode citar alguns principais: o mercúrio, o chumbo, o alumínio, o arsênio. E aí a gente pode ver em forma alimentar, por exemplo, o arsênio é muito encontrado, que ele faz parte do prato do brasileiro. O arsênio está sendo muito encontrado, ele é muito encontrado no arroz. Então, como que a gente vê isso? Então eu vou parar de comer o arroz? Então, o prato do brasileiro vai descaracterizar porque tem o arroz dentro? Não. Nós precisamos fazer com que a nossa máquina funcione de uma maneira bem melhor para que ela consiga fazer a reestruturação de uma toxina para que consiga eliminar essa toxina, né? Porque a gente, nas grandes cidades, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, você está em Belo Horizonte, a gente não está livre, né? Não tem como, a gente vai comer, né? Tem uma lista aí dos alimentos, que daqui a pouco a gente vai falar dos alimentos que tem uma quantidade de agrotóxico, né? Claro, o morango é um dos campeões, né? Não, que todo
mundo fala desse morango, né? Todo mundo fala. Mas é o seguinte, isso está inserido no contexto. Tem peixes que têm mercúrio mesmo, né? A soja transgênica que vai alimentar o gado, ela vai causar algum impacto na nossa alimentação quando a gente come carne, né? Exatamente, Fernando. E isso é muito importante a gente alinhar, porque tem muita gente que fala assim, então nós precisamos fazer a higienização adequada do alimento. Claro, nós precisamos fazer a higienização adequada do alimento, mas não por causa disso, mas por trazer alguns parasitas para dentro do nosso corpo. Evitar, né? Para trazer o parasita para o nosso corpo. Mas fora isso, além da higienização básica que a gente tem que fazer, em vez de a gente... porque hoje em dia, Fernando, é muito caro você ter um alimento que seja orgânico. Não chega a 100% das mesas dos brasileiros. É caro ainda a gente ter essa acessibilidade, né, de alimentos orgânicos. Então, hoje a gente tem alimentos que são aditivos, tem né, aditivos químicos, e tem aqueles que a gente faz o uso diariamente, que também vem já dentro dele, porque os grandes produtores precisam de maior tempo de prateleira. Quanto maior o tempo, menor a gente tem de gasto, né? A grande empresa teria de gasto. Então, consequentemente, a gente precisa fortalecer o nosso corpo, fazer com que o nosso corpo fique saudável, e um dos órgãos mais importantes para que isso aconteça é o fígado. O fígado, ele é capaz de fazer toda a detoxificação do nosso corpo, né? Ele consegue fazer isso. E ele consegue fazer isso de uma forma natural. Isso acontece todo momento, isso acontece de momento em momento, diariamente. E se ele estiver de uma forma saudável, a gente consegue ter uma excreção dessas toxinas, vamos dizer assim, quase por inteiro. Então, na verdade, o que causa ansiedade... se a gente falar dos alimentos que causam ansiedade, a gente vai falar dos alimentos que têm maior quantidade de agrotóxicos, de defensores químicos. É por isso que eles vão causar ansiedade? Sim, porque ao mesmo tempo que o fígado ele faz a detoxificação, ele também faz o quebra-cabeça da nossa ansiedade, que são os neurotransmissores. Ele pega algumas partes dali e ele vai mandar para onde tem que ser feito, né? A serotonina, o GABA, a dopamina, a acetilcolina, isso tudo formado pelo fígado. Quando a gente tem memória muito boa, a gente tem um relaxamento muito bom, a gente não tem tanta ansiedade, isso também está correlacionado com as toxinas do fígado, e aí a gente tem a parte final, que é a neurotransmissão, que vai deixar a gente um pouco mais calmo, mais relaxado, a gente consegue ficar bem ali. Eu falei do morango, né? Na verdade, em Minas, né? É morango, né? Aqui em São Paulo, morango. Todo mundo fala uma outra fruta que chama morango. Na verdade, morango não é fruta, é flor, né? Não tem isso. O tomate. O tomate. O tomate é fruta e o morango é flor. Bom, essa é uma outra discussão que fica para um outro momento. Mas Felipe, então nessa lista aí do morango, temos também o pimentão, temos o pepino, temos alface e temos cenoura. Ou seja, é a salada de todo dia. Exatamente. Esses alimentos são os que têm mais agrotóxico e eles, consequentemente, já que a gente não fica livre deles, são os que mais provocam ansiedade. Olha que paradoxo. O que acontece? Nós temos que sempre colocar numa balança, Fernando. Olha para você ver, se eu consigo ter um fígado muito bem funcionante, volto de novo ao fígado, eu consigo fazer isso tudo ser natural. O fígado ele tem 3 fases da detoxificação. Eu tenho a fase 1, que faz com que a toxina, né, por si só... Por que a gente tem tecido adiposo? Não é só para guardar gordura, para guardar caloria, não é para guardar, armazenar energia. Aquela célula do tecido adiposo, ela é muito importante para o nosso corpo, porque ela fica lotada de toxina. O que a gente fala é que as toxinas, elas são lipo, ou seja, para gordura. Já quando a gente faz nessa fase 1 do fígado, que ele pega aquela toxina que tem nesses alimentos, no alface, na cenoura, né, no morango, no tomate, ele faz o quê? Ele pega e ele começa a fazer ela ficar hidro, ou seja, o sangue, a toxina consegue andar pelo sangue, porque o sangue tem muita água. Então, nessa primeira fase de você bebendo água e agora, é muito importante ter a água.
A gente precisa forçar o nosso corpo a ter bastante água. Eu escuto o seu podcast e aí teve um podcast que você fala que é a nossa frase aqui dentro do consultório, que a gente não precisa ter sede para a gente beber água, porque a sede é o último sinal de desidratação. Dr. Franz Burini. Isso. Também participou de um episódio polêmico sobre água com gás. Exatamente. Água com gás. Ele não deu mole para água com gás, não. Então, assim, a gente precisa de ter muita água. Fora isso, a gente precisa de ter ferro. O nosso cotidiano muito agitado. O que a gente prefere? Quando chega em casa, a gente está cansado. A gente, em vez de fazer uma comida, o que a maioria das pessoas fazem? Pega 2 fatias de pão, coloca uma fatia de mussarela, uma fatia de presunto, faz um quente, come, fala que está alimentado. E, na verdade, isso, pra gente, a gente não consegue a quantidade de ferro também que a gente precisa. Eu preciso de pelo menos 2 vezes ao dia um consumo de uma carne maciça, para eu ter a quantidade boa de ferro. E o vegetariano? Eu também tenho ferro também nas leguminosas, então eu também posso ter esse ferro, né? Então, a segunda fase faz o quê? Uma metilação, que a gente chama na química de metilação, ou seja, faz uma transformação dentro daquela molécula da toxina, ou seja, eu preparo a toxina para passar para uma segunda fase, para ela conseguir ser liberada. E aí o fígado ele precisa de muitas outras vitaminas, por exemplo, vitaminas do complexo B e um mineral que todo mundo acha que é tóxico, mas ele é suma necessidade. Alimentos que são ricos em enxofre, porque o enxofre ele faz também ele faz com que o seu DNA ele fica rejuvenescido. Ele tem um maior tempo no seu DNA. E aí esse enxofre a gente encontra em coisas muito básicas: alho, cebola, repolho. Então a gente acha isso muito barato, de uma forma muito acessível, na verdade. E isso é muito importante. E fora isso, na última fase seria uma fase de excreção. Que aí essa fase, nós precisamos de 3 órgãos muito importantes. Também seria o intestino. Se você não tem um intestino saudável, se você não vai ao banheiro, se sua flora bacteriana intestinal ela não é boa, nós temos o primeiro bloqueio, né, de excreção. Se você não bebe a água, você não urina. Se você não urina, você não libera toxina. E se você não transpira, né, tem aquela pele ressecada, essas coisas, você também não faz o suor e também não libera essas toxinas. Isso vai causar ansiedade inevitavelmente. A lição que a gente está passando aqui nesse episódio, Felipe, é que a gente está exposto, igual a poluição, né? A gente está exposto à poluição, não tem jeito, né? Eu, por exemplo, eu moro no centro de São Paulo, moro na Avenida São Luís. Como é que eu posso evitar a poluição? Não tem jeito. Não tem como. Mas existem coisas que eu posso fazer. Eu posso tomar água, eu posso ter uma vida mais saudável, eu posso praticar atividade física. E assim como a alimentação também contaminada com os agrotóxicos, que aí também é uma polêmica, a gente vai fazer mais um programa sobre essa questão, né? Porque esses defensivos também entregam uma qualidade aos alimentos. Isso é inevitável, sem falar da questão dos orgânicos, que são também ótimos, mas, poxa, a saladinha que a gente come, né, tem tudo isso que a gente acabou de falar, né? Eu tô falando dos defensivos, dos agrotóxicos, né? A lista que eu falei é tudo que tá na salada. Pimentão, tomate, alface e cenoura, né? E isso a gente precisa também entender, Fernando, que a gente dentro dos alimentos, o alimento ele tem uma bioquímica muito complexa, né? E que, na verdade, os nutrientes vão nos ajudar. Então, por exemplo, eu adoro quando as pessoas falam assim, você vai passar suco detox para mim? Dependendo da pessoa, sim, passa-se um suco detox. Esse suco detox serve por quê? Por que a gente coloca uma couve, um abacaxi, ou a gente coloca uma cenoura, uma laranja, para que isso aumente o número de vitaminas, né? Aumente, sobrecarregue, suplemente aquelas vitaminas, para a gente não precisar de um industrializado. Então, assim, igual a gente estava falando sobre essa questão,
o fígado ele libera peças para fazer os neurotransmissores. Então, quando a gente libera essas peças, se ele não estiver saudável, se eu tiver com muita toxina, essas peças elas vão mal formadas para fazer, ou a gente pode até mesmo, nós temos no neurônio produtor, né, e o neurônio receptor. Então, o que acontece? Alguma coisa ali na fenda sináptica pode acontecer que você nem receba esse neurônio, ou seja, esse neurotransmissor. Ou seja, isso pode impactar nessa questão da sua ansiedade. Você ficar mais ansioso, o intestino não funcionando, por quê? Porque eu não tenho probióticos, eu não tenho pré-bióticos, e isso faz com que eu também aumente a questão da minha ansiedade. Agora, quando a gente fala do fígado, é impressionante, né? Porque o intestino tem também relações muito fortes com a nossa vida social, o fato de ficar enfesado, né? Enfesado. E o fígado também, quando a pessoa age com muita raiva, muito sem pensar, muito se diz, né? Agiu com o fígado, você agiu com o fígado, eu senti isso no fígado, que tá ali também, temos emoções ali também, né? Exato. E a gente tem vários ali, por exemplo, nós precisamos de alguns aminoácidos que são muito utilizados para fazer esses neurotransmissores, né? A glicina, por exemplo, é um aminoácido que auxilia nisso. A gente tem neurotransmissores que são muito importantes para nosso aprendizado, né? Então, a fala, a gente às vezes esquece o que está falando. Por que a gente esquece aquilo que está falando? Está faltando uma vitamina, geralmente a vitamina B3. E aí a gente tem que ver qual é a vitamina que a gente está suplementando ou dando de forma correta para o nosso corpo, para que o corpo ele funcione. O fígado é uma peça muito fundamental, por isso que eu bati muito na tecla do fígado, porque ele está ligado diretamente. Tem um estudo que eu achei muito interessante, que ele fala assim, fígado ruim, mutilação neural. Então, quando a gente fala sobre essa questão do fígado ruim com a mutilação, porque a gente também tem que lembrar que o fígado, ele é como se fosse uma usina. Exato. E ele faz a seleção e distribuição de determinadas coisas para o nosso corpo. Uma reciclagem ali, aquele amigo trabalhando, o velho Figueiredo, sim, incansável. O velho Figueiredo, exatamente. Então, assim, isso tudo são coisas que acontecem e que o fígado ele é de muita importância para fazer os neurotransmissores, para fazer uma detoxificação do nosso corpo, para a gente ter isso. Só que a gente também não pode deixar tudo em cima do fígado. Um fígado saudável ele é muito importante, mas se eu não tiver um intestino muito bom, um rim muito bom e uma pele que transpira bem, isso tudo vai dar errado. O fígado, tanto que o fígado, quando ele está intoxicado, quando o nosso corpo está intoxicado, a gente apresenta coceiras na pele, aumento de alergia, queda de cabelo, irritabilidade. Isso tudo vai acontecer porque não está tendo essa tríade, uma boa comunicação entre eles. Agora, para a gente caminhar aqui para o fim desse episódio, com muitas informações legais, qual é o desafio para um nutricionista como você, Felipe França, que trabalha a nutrição e também o emagrecimento saudável de forma individualizada, com cada particularidade, né, dessa excelência que somos cada um de nós? Como lidar com isso, né, com essa individualização do paciente, com essa questão globalizada de todo mundo querer emagrecer do mesmo jeito e querer uma pílula mágica, né, uma pílula dourada? Hoje, né, eu gosto muito dessa expressão, né? As pessoas levantam a mão para cima e falam assim, eu quero ser emagrecido, eu quero ser emagrecida. Não exatamente emagrecer, né? Então, é outro paradoxo que a gente encontra, né? Sim. A gente tem eu dentro do consultório tenho um grande desafio, porque as pessoas elas não entendem, às vezes, o que é o emagrecimento. Da mesma forma que um emagrecimento errado, um emagrecimento certo, faz com que a pessoa ela fique bem, né? Ela se sinta bem, mexe com a autoestima, mexe com tudo, qualidade do sono, mexe com a felicidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente retira muito, priva muito isso, o que é o cotidiano da pessoa, a gente faz com que essa pessoa ela caminhe para uma depressão, né? Caminhe para uma tristeza. Isso é muito importante, que cada indivíduo
tem a sua individualidade, né? E cada um a gente tem que ver, bom, fulano tá com isso, tá com aquilo outro, então a gente vai por etapas. Porque também se eu emagreço, ou se a pessoa ela entende que o emagrecimento é somente na balança, isso faz com que eu intoxique meu fígado também. Agora, se eu também faço emagrecimento muito rápido, também acontece isso. Porque quem metaboliza gordura? O fígado. Então, se eu faço um emagrecimento muito rápido, se tem... as pessoas, elas são muito ansiosas, né? Elas estão muito ansiosas, estão muito imediatistas, elas querem tudo para ontem. Então, se eu faço isso, eu também posso prejudicar. E aí a pessoa, ela volta a ser aquilo que ela era antes. Exatamente. Então, ela no primeiro passo dá certo, no segundo mês dá certo, e depois ela desanda, acabou, não existe mais. O fato é que ansiedade e processos de emagrecimento têm vários pontos de contato. Ansiedade e processos de alimentação consciente também tem vários pontos, né, com a ansiedade, né? E a gente precisa caminhar nesse equilíbrio aí. Eu te agradecer, Felipe. Muito obrigado pela sua participação aqui. Como é que as pessoas te acham? Deixa aí o seu Instagram, suas redes sociais. Como é que é? Felipe Franca BH. Muito bem. Muito obrigado. Valeu demais. Eu que te agradeço, Fernando. Muito obrigado também pela sua companhia. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que vão aproveitar. A gente falou muita coisa legal aqui e até a próxima semana. Valeu.